Boa tarde, GPJ Informática, a sua melhor experiência em tecnologia. Prazer inenarrável de estar aqui em mais uma edição. E hoje a gente vai tratar da execução da Ordem 66 do mundo real. Olha só, para os fãs de Star Wars, ou então para pessoas que não conhecem muito do universo de Star Wars, também não é necessário esse conhecimento prévio. A gente vai saber basicamente o que isso significou para a saga e como que isso vem lentamente sendo reproduzido e a gente não está percebendo por completo, né? Aparentemente, existe um chip inibidor na nossa sociedade e vários trabalhos sobre controle neurocerebral. A gente vai dar atenção para 3. Spoiler, um deles já aconteceu na Campus Party, tá bom? Um deles já foi visto por campuseiros, tá? Um é super famoso e o outro é bem desconhecido, mas é também muito interessante. Tudo bem? Me apresentando muito rapidamente, eu sou a Yara Laís, tá bom? Eu sou lá de Manaus, Amazonas, mas eu participo da Campus Party desde 2016, tá bom? Desde a edição de Recife, então eu já sou aí uma campuseira com um certo tempo de experiência. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Sou especialista em neuropsicopedagogia. E, atualmente, eu sou mestranda, tá bom? Do programa de pós-graduação em Ensino e Educação da UEA também. E o meu mestrado é com ênfase em cognição e neurociência, né? Acho que deu para perceber que eu gosto muito de Star Wars, tenho tatuagem, camisa, tudo. E também gosto muito do mundo neuro, tá certo? E hoje a gente vai dar uma explorada nessas temáticas, ok? Muito bem. Para quem não tem familiaridade com o mundo de Star Wars, o que foi a Ordem 66? A Ordem 66 foi um episódio muito interessante, um episódio canônico dentro de toda a história da saga, né? Havia ali toda a questão dos Jedi e dos Sith, e eles têm uma rivalidade, gente, assim, de muito tempo, que não vale a pena nem a gente explicar. Mas eles têm uma rivalidade há muito, muito tempo. E durante um período de aproximadamente 10 ou 12 anos, que ficou conhecido como Guerras Clônicas, Siths, Jedi, rebeldes estiveram em guerra. E os Jedi, eles lutavam ao lado de todos os exércitos, de todas as pessoas do exército clone. Exército clone por quê, gente? Era um exército de milhares de homens e todos eles eram iguais. Eles eram feitos através do mesmo material genético. Então eles carregam esse nome de clone, não é à toa, é porque eles eram um clone mesmo. Acontece que em um determinado momento da história, esse exército clone se revolta contra os Jedi e assassina todos eles, né? Assassina seus aliados. É o que a gente conhece como Ordem 66. Como que foi isso? Um líder Sith, simplesmente um belo dia, chegou e falou: executem a Ordem 66. Era um comando de voz, tipo a Alexa, quando a gente diz: Alexa, chame um Uber. Foi exatamente isso que aconteceu. E através desse comando de voz, eles acabaram executando o extermínio dos Jedi. Uma ação totalmente impensada. Eles não tiveram como decidir sobre isso. Havia uma programação no cérebro deles que fez com que eles executassem essa ordem e assassinassem seus aliados. Tá certo? Isso, durante muito tempo, foi muito misterioso para o universo de Star Wars. Os fãs, eles não entendiam muito bem como, porque havia uma teoria sobre um chip, mas isso só foi confirmado agora, durante a pandemia, né, do Covid-19, quando uma série derivada, né, mesmo de Star Wars, acabou sendo lançada, que é o The Bad Batch, né, os malfeitos, ou o lote ruim. Aí confirmou a teoria de que eles tinham um chip na cabeça, tá bom? Esse daí é um dos episódios que mostra a cirurgia de remoção desse chip esse que se chamava inibidor. Então, dentro do universo de Star Wars, já havia nessa noção de controle neurocerebral e um controle muito violento. Através de um comando de voz, eles simplesmente mataram os seus principais aliados, que eram os Jedi.
Tudo bem? Então, aí, olha só, o chip inibidor sendo retirado da cabeça de certas pessoas do exército clone, tá bom? Isso é o que acontece dentro do universo de Star Wars. E, inclusive, a Ordem 66, que aconteceu, né, ali no final da segunda grande saga de Star Wars, coincidiu muito com o que a gente chama de década do cérebro, tá bom? Os anos 90, que foi principalmente quando saiu os episódios 1, 2 e 3, né, que é onde ocorre ali a execução da Ordem 66, calhou direitinho com a década do cérebro. Que década é essa, gente? É quando o fascínio pelo cérebro começou a ser muito popular por conta do desenvolvimento de tecnologias de imageamento do cérebro. A gente só conhecia o cérebro morto, mas a partir dos anos 90 a gente passou a ver o cérebro vivo através de exames de tomografia computadorizada que foram desenvolvidas nessa época, tá certo? Então, ele é alvo de fascínio e as pessoas colocam supostas habilidades dentro dele, né, dentro deste órgão. Essa ascensão do fascínio pelo cérebro tem um nome que é dado lá na filosofia da ciência. A gente chama de sujeito cerebral. É quando toda a materialidade humana é reduzida ao cérebro. Não é mesmo? As nossas emoções, elas são cerebrais. As nossas atitudes, elas são cerebrais. Os nossos comportamentos, cerebrais. Está proibido você viver ali em alguma tristeza, ou então está proibido você ter emoções muito expansivas. Você precisa estar medicado. Isso é uma coisa que os filósofos ali da neurociência, eles debatem muito, né? Parece que está cada vez mais proibido você ter e se permitir ter emoções humanas. A sociedade está muito medicada, tem remédio para tudo, não é mesmo? E isso é o quê? É reflexo do sujeito cerebral, tá certo? Que é essa redução da humanidade ao órgão do cérebro. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu dou aula para o ensino médio, e quando a gente chega nessa parte de sistema nervoso, eu digo assim, olha só que incrível. O cérebro, ele foi o único órgão que escolheu o próprio nome e delegou nome aos demais. Não é mesmo? Os estudos de ciência, gente, os estudos de anatomia, eles levaram em conta o quê? A cognição de quem estava estudando. Então, o cérebro, ele escolheu o próprio nome e nomeou os outros nomes. Ele nomeou o mundo, ele nomeou os animais, ele nomeou as plantas, ele desenvolveu metodologia científica. Então, olha só o quanto esse órgão, né, ele é interessante. Tudo bem? Então, esse daí é o sujeito cerebral, tá bom? O cérebro, ele é tanto estudado pela neurociência, como ele também é estudado pela psicologia, tá? E durante a história do desenvolvimento da psicologia, esse cérebro, ele foi jogado para lá e para cá, e ele acabou sendo separado, juntado, separado de novo da mente. Esse é um problema quando a gente fala sobre o cérebro. Porque o cérebro, ele é físico. O cérebro, eu consigo ver ele funcionando, eu consigo ver ele vivo, eu consigo ver ele morto, eu consigo ver as células, mas a mente é uma coisa que é muito subjetiva. A minha mente é produto das minhas vivências, do meu meio, e vocês têm a mente de vocês. E eu não consigo colocar essa mente dentro de um método científico. Então, a gente conhece a metodologia científica, principalmente a positivista, não é mesmo? E, durante muito tempo, aí as pessoas elas ficaram sem saber o que fazer com essa mente, mas sabiam que ela era produto do cérebro. Então, aqui a gente tem alguns figurões, alguns são bem conhecidos, né? Aqui embaixo nós temos o Watson e o Skinner, que são do behaviorismo, não é mesmo? E o Skinner, ele era muito enfático em dizer que a mente não existia. Ele falava que apenas o comportamento humano era capaz de ser medido, mas a mente não. A mente era uma farsa e ele não existia. A mente era irreal, né? O Watson, o que foi que ele fez? Ele acabou adaptando um estudo feito com cachorros, né, para poder moldar o comportamento humano. E ele, inclusive, falou, me dê qualquer criança, independente do que ela seja, e eu consigo transformar ela num mendigo ou num médico. Então, para eles, a mente realmente era uma coisa que não existia, porque apenas o comportamento era capaz de ser mensurado. Algumas outras pessoas, gente, tacaram o F
totalmente para isso, que foi o caso do Sigmund Freud, né? Inclusive, muita gente fala que a psicanálise não é científica, né? E é pseudociência. Por quê? Porque não dá para a gente colocar id, ego e superego dentro de uma metodologia científica, mas isso não quer dizer que a psicanálise freudiana não tenha um método. Tem sim um método, tá certo? Que foi desenvolvido pelo Freud. Porém, pouca gente não sabe, mas durante um tempo o Freud ele meio que tentou colocar a psicanálise dentro de uma metodologia científica quando ele pensou no que a gente chama de aparelho psíquico, não é mesmo? Que seria a construção da psique. Então, foi uma tentativa dele colocar isso, mas, né, digamos que ele era muito mais feliz com o seu método do que colocando a sua ideia dentro de uma metodologia científica. E esses aqui são apenas os mais famosos, tá bom, gente? A gente também tem outros pesquisadores que, ora, abraçavam a metodologia científica, ora, deixavam ela completamente de lado, porque achavam que a mente, não é mesmo, era uma coisa que realmente não dava para ser mensurada. Tudo bem? Dentro da filosofia da ciência, existe uma coisa que a gente chama de cinemática do real, tá bom? Que é a ideia de que os filmes, a TV e todo o objeto cinematográfico, ele é capaz de remoldar a realidade. Então, todas as vezes que eu assisto um filme sobre neurociência, que eu assisto um filme sobre o espaço, a maioria das pessoas, elas acham que aquele conteúdo está a favor da verdade. Então, se eu vejo acontecer no cinema, se eu vejo acontecer nos filmes, basicamente é uma coisa que pode acontecer na vida real. E não necessariamente essas produções, elas precisam ter ali o seu papel consciência, né? Elas não necessariamente precisam estar certas cientificamente. Nos filmes de Star Wars tem barulho no espaço, né? Toda e qualquer guerra no espaço de Star Wars é piu, 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 né? Aqueles barulhinhos. E a gente, quer dizer, eu não sei se vocês sabem, mas no espaço não tem som. Tá bom? Se aquela guerra acontecesse mesmo no espaço, a gente não ia ouvir nada, né? Porque não existe ar, e para o som a gente precisa de um meio mecânico. Então, muitos fãs de Star Wars acham muito estranho quando a gente fala que no espaço não tem som, porque eles estão acostumados com a cinemática do real, né? E estão acostumados a assistir esses filmes e ouvir barulho de explosão, né? E, como a minha mãe fala, de arminha sendo atirada aqui e acolá. Então, pode ser que o cérebro tenha sido aí muito vítima da cinemática do real, mas agora a gente vai explorar alguns trabalhinhos e vamos tirar algumas conclusões. Tudo bem? Muito bem. Essa daqui é a Neuralink, né, do nosso querido Elon Musk, multimilionário. A Neuralink, ela está bem alta, tá certo? Recentemente ele publicou lá no X, né, o falecido Twitter, de que ele teria dado um passo muito importante para a Neuralink, tá bom? Então, ela foi revelada em 2019, antes da pandemia. A ideia principal é fazer o que ele chama de interface cérebro-máquina, que é uma tecnologia que a gente nunca viu, tá certo? A promessa é ajudar pessoas com comorbidades físicas a controlar dispositivos tecnológicos, mas ele prometeu algumas coisas absurdas, como a cura do autismo, tá certo? Pode ser que ele não tenha ideia do que ele está falando, pode ser que ele não tenha ideia do que ele está falando, mas ele prometeu e as pessoas vão cobrar, tá certo? E o ponto problemático dessa ideia é a hibridização da inteligência humana com a IA, porque o Elon Musk não gosta de inteligência artificial. Ele acha um desserviço. E ele já afirmou publicamente que a ideia dele no futuro é de fazer uma hibridização dessas duas inteligências, tá certo? Durante a sua IBM, tá bom? Atualmente, a gente ficou sabendo, tá, que muito provavelmente a Neuralink é uma cópia de um trabalho de um neurocientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Ele deu uma entrevista recentemente no Fantástico, falando sobre essa possibilidade. Segundo o Nicoleles, há 20 anos atrás, ele fez o que o Elon Musk está fazendo agora. Então, possivelmente, essa IBM ela já foi feita e ela já foi testada pelo Miguel Nicoleles 20 anos atrás. Eu não sei se o Elon Musk está sendo processado por isso, né? Mas é uma afirmação que toda vez o Nicoleles faz. Enfim, aqui é uma reunião de acionistas onde eles mostram um pouco sobre
a tecnologia que eles estão criando e a implantação dentro do cérebro. Mas isso aqui é antigo, tá bom? Esse ano ele anunciou que sim, já existe um paciente americano que está com a tecnologia implantada na cabeça, tá? E os primeiros testes estão sendo feitos. Aí a galera fala assim, ai, por que essa pessoa não aparece? Porque ela é protegida pela ética científica. Ela não vai aparecer, tá bom? Mas a gente conta com a palavra do Elonzinho. Ok? Olha só, cirurgia acontecendo. Essa aqui é bizarra e essa já apareceu na Campus Party, tá bom? Esta é a Backyard Brains, tá bom? Que é uma empresa de vendas de experimentos científicos. Eles têm um site, é uma empresa americana, e eles vendem muitos experimentos para você ter na sua casa. Então, se você tem um cartão internacional, né, você pode ter um experimento desse da Backyard Brains dentro da sua casa. O representante é o Greg Gage, que já esteve em edições da Nacional da Campus Party, tá bom? Já esteve em edições da Campus Party e a promessa é fazer uma barata ciborgue em casa. Sim, gente, isso já aconteceu na Campus. Ele já trouxe esse experimento. Ele trouxe ali um balde cheio de barata viva, barata. Não era de brinquedo, de verdade. Gente, eu vi isso, eu fiquei chocada do início ao final. Tá? Ele trouxe barata de verdade, trouxe o experimento, ensinou a galera como que adormece a barata, abre a cabeça da barata, coloca os eletrodos lá dentro do experimento que você compra na sua casa, aí você baixa o aplicativo no seu celular, conecta com o Bluetooth que você botou na barata e você simplesmente passa a controlá-la pelo sistema nervoso. Isso aconteceu aos olhos de todo mundo. Eu acho que na edição 15... Não, acho que foi na 12, 13 da Campus. Né? Gente, do início ao final eu fiquei chocada. No final, o meu choque era tremendo. Tá certo? Porque eu, sinceramente, não esperava que isso ia aparecer. Isso daqui é um vídeo, tá bom? Retirado do material da Backyard Brains. Ok? Mostrando aí a barata. Aí a barata ela já está ciborgue. E percebam que ela vai emitir luz e vai levantar as patas. Ela vai começar a andar pelo comando, olha só, que ele está colocando no dispositivo do aplicativo. Olha só, gente. Sua casa tem muito barata? Você pode fazer um exército de baratas. Ao invés do exército clone, você faz um exército de baratinhas que vão ficar seguindo você para aqui e para lá. É claro que essa ideia é muito problemática. O Greg Gage sempre fica sendo questionado, né, pela questão ali do bem-estar dos animais. Né? Nossa, você está pegando essas baratas, você está colocando um monte de coisa nelas, né? Isso é bizarro e tudo mais. Mas é uma coisa ali que ele sempre, enfim, fala, ele tem um monte de documentação, ele fala que as baratas não sofrem, mas eu, como bióloga, gente, acho um absurdo, tá certo? E quando eu vi, assim, acontecendo, eu achei um absurdo maior ainda, tá bom? Mas ele ganha dinheiro lá com a ideia dele, tá certo? Nada contra o Greg Gage, eu sei que isso está sendo gravado, então, Greg, nada contra você, tá bom? Inclusive, conversei com ele, ele é muito interessante, mas isso daqui é muito problemático. Vamos combinar, tá certo? Então, essas são as baratas robôs. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar com vocês sobre o grupo de estudos do Damian Dennis, tá bom? Ele é um neurocientista de Amsterdã e ele realizou uma pesquisa bastante promissora com pacientes de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei se tem alguém aqui que possui laudo de TOC, mas ele fez esse experimento. O que foi que ele acabou desenvolvendo? Eletrodos que foram implantados no cérebro de pessoas com diagnóstico de TOC, tá bom? E 16 pacientes ficaram com essa tecnologia que o Damian Dennis e a equipe deles acabou desenvolvendo durante 21 meses, né? Aí muito mais de um ano. E 52%, né, da diminuição de TOC foi identificada nessas pessoas. Imagina, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo ficou 52% menos obsessivo compulsivo, não é mesmo? Com os seus sintomas, tá? Isso parece interessante? É, mas essa é uma pesquisa de 2010. Então, bastante tempo atrás,
esse controle cerebral já estava sendo pensado, foi feito o experimento, a galera que tinha toque ficou aí com bem menos sintomas. A gente está em 2024 e esse mesmo grupo de pesquisa, né, tem pensado aí em tecnologias ainda mais arrojadas sobre essa estimulação cerebral. Tá certo? Então, é o grupinho do Damien Dennis. Para a gente encerrar, eu gostaria só mesmo de ler o trechinho que foi escrito pelo Daniel Dennett. O Daniel Dennett, ele é um escritor bem famoso na gringa, ele fala sobre neurociência, e ele dedicou um capítulo quase todo de um dos seus livros para esses trabalhos aí do grupo de Amsterdã, né, do Dr. Damien. E ele escreveu algo que me pegou muito, e eu gostaria que a gente lesse e pudesse, né, ir para a nossa casa pensando nisso. Estamos no início do tratamento neurocirúrgico de doenças psicológicas debilitantes, condições. A estimulação cerebral profunda por eletrodos implantados está mostrando resultados impressionantes no tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, como relatado em um estudo pioneiro, né, pelo neurocientista Damien Dennis e seus colegas em 2010. Isso é fato, mas isso é ficção. Um dia, um brilhante neurocirurgião disse a um paciente em que ele havia acabado de realizar um procedimento de implantação em sua brilhante sala de operações de alta tecnologia: o dispositivo que implantei não apenas controla o seu toque, ele controla cada decisão sua, graças ao nosso sistema de controle mestre, que mantém um rádio contato com o seu microchip 24 horas por dia. Em outras palavras, eu desativo sua vontade consciente. Seu senso de arbítrio doravante será uma ilusão. Então, e o dia que a gente tiver pessoas microchipadas na nossa sociedade, será que a gente é capaz de desligá-las? Será que a gente vai mandar um comando de voz para essas pessoas e elas vão ter simplesmente uma atitude violenta ou algo que elas não vão conseguir pensar, né, por si só, na hora de fazer? Enfim, isso que o Daniel Dennett escreveu me pegou muito no seu livro. E realmente é uma coisa que me deixa pensando. Eu acho que é muito maravilhoso a gente descobrir coisas sobre o corpo humano, né? Eu, falando como bióloga, eu adoro o cérebro. Eu acho o cérebro um órgão extremamente interessante, assim como eu acho o corpo humano muito interessante. Mas me preocupa demais essa sensação de controle, né? A sensação da gente ter o poder sobre as pessoas. A bem da verdade, as pessoas não pertencem a gente, não é mesmo? Nem a nossa vida pertence a gente, porque quando chega a hora da gente morrer, a gente percebe que nem mesmo a nossa vida nos pertenceu. Então, por que essa necessidade de controlar o cérebro do outro? Isso é algo que eu queria que vocês pensassem e pudessem aí problematizar dentro do cérebro de vocês. Tá certo? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu não sei se alguém tem dúvidas ou colocações, mas muito obrigada. Me sigam nas redes sociais, gente. Espera aí, deixa eu botar meu arroba rapidinho. Peraí, meu arroba está aqui, ó. @Yara Laís Souza no Instagram. Eu falo muito sobre estudos, ciência e biologia por lá. Tá certo? Tem alguns conteúdos da Campus Party também. E eu vou adorar compartilhar tudo isso com vocês. Muito obrigada, gente.